JR Trade. Fundada em 94 na França, a BETC é uma das maiores e mais reconhecidas agências de publicidade do mundo. E depois de um processo de fusão aqui no Brasil, ela passou a se chamar BETC Havas. E hoje quem está à frente aqui conosco no JR Trade é o Ray, que é fundador, sócio fundador, CEO, CCO da agência, que conquistou já mais de 20 leões em Cannes e está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Bom, JR Trade é o nosso espaço para falar sobre o mercado publicitário. Então, sempre tem um episódio novo nas plataformas digitais da Record TV, a partir de 7h30 da noite, na quarta-feira. Eu queria começar um pouquinho falando sobre a história da agência, que houve a fusão também em 2014, é isso? Ela foi fundada em 2014, nascemos, eu gosto de falar, do zero absoluto, uma startup. Ela faz parte do Grupo Havas, mas a BTC ela age independente lá fora, né? No Brasil, em certo momento, foi no início de 2017, nós fizemos uma primeira fusão e aí no comecinho do ano passado a segunda fusão, porque dentro do grupo existem, né, a Z+, que era a antiga Havas Plus, né? E a BTC ela fez o primeiro movimento, ela se fundiu com a Havas Worldwide e depois com a Havas Plus. Então teve dois momentos, né? E a gente conseguiu consolidar, vamos dizer assim, a agência numa única empresa, hoje com mais de 500 funcionários, com sede aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro também. E depois de toda essa adaptação, o resultado tem sido positivo? Como é que tem sido o trabalho de vocês depois de um momento crítico da pandemia e agora? O primeiro ano de pandemia sempre foi, né, eu acho que para todos, né, um grande desafio, né? Foi realmente uma mudança de hábito, mudança de estratégia de todos os clientes e rever, né? Rever em função da pandemia, forma de trabalhar, forma de atuar, investimentos. Mas eu acho que conforme a carruagem foi andando, as pessoas foram se adaptando e eu posso te afirmar que com a consolidação dessa fusão, nós crescemos, né? Ganhamos contas e eu posso te garantir que estamos num momento muito feliz, muito positivo dentro da empresa. Inclusive no portfólio, grandes empresas, conquistou grandes empresas a agência, né? Tem TIM, tem Amil, também tem Pão de Açúcar. Qual o segredo para conquistar e para manter esses clientes enormes? Eu sempre falo que quem manda na agência é o trabalho, né? É um bom trabalho. Independente da hierarquia, das pessoas que atuam, eu tento sempre imprimir que o resultado final do trabalho é sempre o coletivo, né? É uma turma, né? Por mais que sejam 500 pessoas trabalhando para, vamos dizer assim, grupos de clientes, a gente tem uma cultura muito de mão na massa, né? É uma cultura de startup, por mais que ela hoje ela seja uma agência consolidada, uma das maiores do Brasil, mas eu gosto de manter esse pulso, ou pulso não, mas manter esse DNA de startup. Eu acho que é isso que faz com que as empresas hoje tenham mais agilidade, né? E as tomadas de decisões sejam rápidas. E eu acho que até a própria pandemia ensinou isso um pouco para a gente, a tomar medidas que talvez nunca estivesse na nossa cabeça, né? E ter um outro olhar ou um novo olhar. Você acredita, né, que nessa fase do teu trabalho ainda haja mais dedicação, porque você toca a equipe como um todo, não só a parte criativa, mas a agência em si? Eu sou diretor de arte, eu sou criativo, né? Uhum. E óbvio, estar na frente de uma empresa com responsabilidade de proteger todos e fazer com que ela seja uma empresa vencedora, porque só assim a gente consegue, né, criar mais oportunidades, ganhar mais clientes e eu acho que foi um movimento muito importante, a fusão, a consolidação e é um bom trabalho. Assim, eu, pelo fato de ser criativo, eu quero fazer um bom trabalho. E fazer um bom trabalho, às vezes, não é que é difícil, mas você tem que ser convicto, né? E essa convicção faz com que você tenha resultados muito bons.
E dentro da agência vocês têm um trabalho multidisciplinar. Na prática, como que funciona isso? Olha, nós criamos business unit, a gente chama de BU, né? BU. Nós criamos 4 BUs, que hoje existe um board que toca essas BUs, né? E essas BUs são divididas por contas. Contas que tenham uma identidade, contas que tenham um perfil, né? E trabalhar de uma forma meio que como se fosse um núcleo próprio, com vida própria. Ela atua independente, né? Uma não depende da outra para sobreviver. Óbvio que existe algumas áreas que são transversais, que a gente chama de back office, produção, né? Que é uma área compartilhada, mas é quase como cada BU pudesse realmente ter uma vida própria. Agora, falando de criatividade, né, entre as campanhas criativas e também que trouxe bastante empatia, né, esse tema empatia foi a campanha da Amil, que trouxe o maestro João Carlos Martins, conhecendo uma das pessoas que cuidava dele, né? De onde que veio essa inspiração? A pandemia deu essa ideia para vocês? O que motivou a fazer uma campanha nesse sentido? Eu acho que a pandemia ajudou muito a esclarecer coisas que a gente não tinha essa percepção do dia a dia, né? Se você olhar o entorno de tudo que aconteceu na pandemia, né, as pessoas que trabalhavam com saúde, as pessoas que estão no back office, ficaram muito mais no front office, né? Ficaram muito mais visíveis, né? Os médicos, os enfermeiros, né? E eu acho que a forma como a gente trabalhou nessa campanha é trabalhar com as pessoas que a gente não percebe, que estão no nosso dia a dia e que ajudam. Né? Trazer funcionários, né? Que atendiam pessoas tão importantes como o maestro, né? E conectar essas pessoas foi uma forma de humanizar, né? Por trás de qualquer marca, de qualquer empresa, existem pessoas, né? E essas pessoas, elas acreditam no seu trabalho para que sejam, de uma certa forma, né, levar o seu melhor. Então, o pessoal passa a ser coletivo, o pessoal passa a ser, né, de uma forma, pensar para todos. Então, o maestro, né, por toda a sua grandiosidade como persona, né, ele também é atendido por uma pessoa normal, do seu dia a dia, que no fundo do dia, ele também é uma pessoa normal, ele também tem suas necessidades. Então, não existe diferença. Eu acho que a pandemia trouxe muito essa igualdade, né? Não existe diferença, né? Existe sim um bom relacionamento, existe sim um carinho, existe sim um olhar, um gesto. Acho que isso cada vez mais se tornou um valor intangível, né? Com certeza, com certeza. Principalmente no jornalismo a gente viu muito isso também. Imagina. Outra campanha muito interessante que vocês fizeram foi do Team Black, em que vocês colocaram uma coreografia muito ousada da escola de dança da Débora Coker. Como que foi isso? Era um plano especial. E eu acho que um plano especial onde a gente tem que buscar uma diferenciação, um jeito, talvez, de encontrar o talento da Débora, né, na expressão, vamos dizer assim, da arte, da dança. É um pouco o que a gente quer demonstrar nos planos, né? De ter esse diferencial, de ter aquele plus a mais que a gente gosta de falar, né? Mas eu acho que a Débora, ela imprime muito essa coisa do talento brasileiro, né? Quem já viu, né, as suas peças são incríveis, ela emociona, né? E trazer isso para um plano de venda, né, um plano de telecom, faz com que as pessoas realmente tenham um imaginário, né, ou um aspiracional acima do que elas esperam. Se superar todos os dias, como é que esse exercício para você? Porque uma pessoa que tem um reconhecimento já do mercado, tem várias premiações, em algum momento você sente essa cobrança de sempre estar fazendo diferente, de estar fazendo melhor? Como é que você consegue se inspirar? Olha, tem que ter muita força de vontade, disciplina, porque às vezes a gente fala, né, pô, criatividade, parece que o cara senta e baixa, né, o santo e você vai fazer a peça mais maravilhosa. Não, é muita pesquisa,
é ouvir muitas pessoas, é ver o dia a dia, né? Eu acho que o mundo, né, nos traz várias inspirações. Como é que você atua, né, no seu trabalho? É colhendo dados, né? E não só dados matemáticos de pesquisa, mas dados sensoriais, dados de comportamento, né? Eu acho que viver, né, e observar é um grande aprendizado, pelo menos para mim. Né? O que é bacana é você estar em grupos diferentes, sair da sua bolha, entender o mundo de todas as maneiras, né? Porque quando a gente faz campanhas, não é para mim que eu estou falando, né? Eu estou falando para um público de uma certa marca, de um cliente meu. Então eu tenho que entender o universo, né? E a gente é um pouco, né, explorador, né? A gente quer entender todas as possibilidades. E o desafio de ficar sempre, vamos dizer assim, numa liderança criativa, sim, é quase que nem ginástica, né? Você precisa precisa treinar, é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros que você dá um pau, não, ela leva tempo, né? Ela leva muita dedicação. E se cercar de pessoas talentosas. Eu acho que assim, esse é talvez um dos maiores segredos da agência e de muitas agências, né? Se cercar de pessoas jovens, se cercar de pessoas mais velhas, da diversidade, né? Da igualdade de gênero, né? De entender como o mercado atua, né? Não só porque está na pauta, não, por uma crença, por você entender que é importante e relevante, né? Esse engajamento na veia, né? E não somente no discurso, né? Você tocou nesse ponto e é uma questão que eu queria abordar com você. Nesse caso, né, as empresas, as marcas que você trabalha hoje, enfim, as marcas que estão por aí no mercado, elas precisam ter uma bandeira para conquistar o consumidor, elas precisam estar e mostrar para que vieram e assim, se você consumiu o meu produto, é isso que eu acredito. Você acha que esse engajamento é necessário? Total, total. Precisa ter uma verdade, né? Tem um estudo da agência que é global, que a gente chama de Meaningful Brands, né? E esse estudo que é feito a cada 2 anos, é um estudo gigante, assim, que a gente entrevista mais de 400 mil pessoas no mundo inteiro e tem um recorte no Brasil de mais ou menos 20 mil pessoas, né? E esse ano a pauta foi a era do cinismo, né? Porque tem muita gente falando e não praticando. E só para ser um dado super curioso, assim, né? 75% das marcas poderiam sumir que ninguém ia fazer falta no mundo. 75%? 75%. Então, como eu faço para ser esses 25%? No Brasil, são 30%. Né? Então, globalmente é 75%, então 25% são marcas realmente que são relevantes, meaningful brands, né? E no Brasil nós somos 30%. Então, realmente, no Brasil, se 70% das marcas sumissem, amanhã você não ia sentir falta nenhuma. E qual é o segredo, então, já que você cuida disso todo dia, não, né? O segredo, até na base desse estudo, né? A gente dividiu em 3 camadas, né? Vou falar um pouco mais, é uma coisa mais técnica, talvez mais chata, mas é importante assim. Que são essas 3 camadas? Ou são 3 ingredientes, né? Uhum. A verdade do produto, o produto. Se é um produto que entrega, se tem qualidade, né? Então, o produto, óbvio, no final do dia, ela precisa ser um produto verdadeiro, genuíno, né? Depois, o outro ingrediente é assim, é para a persona. Se ela me satisfaz, se ela me atende, se ela realmente me faz sentir melhor, feliz, ela realmente entrega as minhas necessidades. Então, eu estou falando do produto, eu estou falando da pessoa e aí eu estou falando do contexto, que aí é para a comunidade, é para o social. Então, essa marca, o que ela entrega para o mundo? Né? O que ela contribui? Né? Quais são as verdades? Estamos falando de ESG nesse momento, nós estamos falando de todas as regras ou todos os cuidados, né? Que todas as marcas precisam estar cada vez mais engajadas. Né? E esses 3 componentes
tornam essas marcas mais relevantes ou não. Então, o segredo é, sim, é ter uma verdade, ter um discurso convicto, né? E não ficar mudando para lá, hoje eu atiro para cá, depois eu atiro para... Não, acho que ter uma consistência, né? E ter consistência nos dias de hoje é muito difícil, né? Pela polaridade, pelo discurso, né? Que cada dia surgem novas questões, mas assim, você precisa ser convicto, né? Para realmente a sua marca se sobressair, e por isso que até hoje existem rankings das marcas mais valiosas neste país, né? E se você olhar essas marcas mais valiosas, provavelmente entre as 5 primeiras, elas são marcas mais valiosas nos últimos 10 anos ou nos últimos 5 anos, pela consistência de trabalho, consistência de você atuar em todas as frentes, em todas as áreas, com um discurso único. Único, na verdade, dela, mas ela tem que se adaptar, né? Se para o jovem, ela tem que falar de uma certa maneira, para os mais velhos, de uma outra maneira, né? Pela diversidade, de uma outra maneira. Então, ela tem que ser quase, né, um polvo, né, com vários tentáculos e demonstrar uma única verdade. JR Trade vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo com o CEO, CCO da BETC Havas, o Airway. Até já! De volta com o JR Trade. Vocês são empreendedores na agência, né? Vocês têm um café agora, acabaram de lançar um café, explica isso pra gente. Bom, tudo começou, óbvio, na pandemia, né? Durante a pandemia, nós fomos para casa, né? E o primeiro movimento, até um pouquinho antes do café, vou falar antes do café, né? O primeiro movimento foi, como é que eu cuido das pessoas mesmo longe, né, da agência? Né? Porque no dia a dia dentro da agência, você proporciona coisas para, né, para poder integrar as pessoas, né, para dar algo motivacional. E quando todos foram para casa, como é que eu sei que essa pessoa está bem ou não? Né? Porque todo mundo, nem todos têm um conforto, nem todos têm uma possibilidade de ter uma mesa para você, né, daqui a pouco. Então, a gente fez algumas coisas importantes, pelo menos a gente encara que ninguém fazia, ou que ninguém fez naquele momento, né? Então, a primeira coisa que eu fiz assim, pegue as suas cadeiras e leve para casa. Pode não parecer muito, mas é pegar uma parte da agência, um pedaço da agência e leve para sua casa. Então, as pessoas tinham a sua cadeira confortável ergometricamente na mesa da cozinha, ou no seu canto, em algum lugar, né? Para ele não se sentir sozinho, nós criamos uma rádio, né? E essa rádio digital, né? Essa rádio, a gente entrava no ar às 9 da manhã e terminava meia-noite, com uma programação, né? Uma programação, e aí, acorda aí, tá tudo bem aí, na hora de almoçar, não esquece de fazer xixi, porque as pessoas entraram numa onda de call um atrás do outro. A gente fala, eu brincava, é um call parade, né? Era assim, era um call, e as pessoas perderam um pouco a noção do timing das coisas. Porque na agência você faz uma reunião, você sai, toma um café, rádio peão, corredor, xixizinho, né? Mas em casa não. Então a gente fez a rádio, a gente trouxe pessoas da agência para falar nas rádios. A gente fez uma série de entrevistas, são mais de 500 entrevistas com a indústria, com pessoas importantes da indústria para falar da sua experiência nesse momento, o que elas estão fazendo, como é que elas estão reagindo. Tudo isso hoje tá no Spotify e a gente chama essa rádio de rádio Bipop. E nesse movimento de insights, de ficar pensando como é que eu posso melhorar a vida de todos, inclusive a minha, né? Mas de todos, é assim, eu quero criar um lugar onde as pessoas pudessem se encontrar. E olha qual é o melhor lugar para se encontrar nas empresas? É no café, né? E aí nós criamos um café, né? O que é esse café? Sim, é um prédio, 4 andares, na rua Oscar Freire, né? No centro, vamos dizer assim, da rua mais charmosa de São Paulo. Há uma quadra do metrô, né? Super democrático,
onde as pessoas vão poder ir na agência, ao invés de você ir na agência trabalhar, você vai para a agência tomar café da manhã, você vai para a agência almoçar, você vai para a agência se misturar e rever amigos, colegas e ter insights, né? Nada como uma mesinha de bar, de café, onde as grandes ideias nascem, né? Onde as pessoas possam ter um pouco mais da cultura da empresa. Porque eu acho que durante a pandemia a gente perdeu a cultura, né? Todo mundo foi para sua casa, em cima de uma tela, nos obrigamos a ser quase blogueiros, porque para falar para uma tela você tem que saber se comunicar, você jornalista, né? Tem câmera, tem lente, tem luz. Então nós tivemos esse cuidado e eu acho que assim, pô, vamos retomar as origens de se encontrar, de sentar numa mesinha de bar, tomar um café e ter discussões. Então nós criamos esse café chama BTC Havas Café, né? Ela é aberto, tem um andar que é o térreo, que é aberto ao público. Então o público que tem curiosidade de como funcionam, talvez pessoas criativas nesta área, vão poder também frequentar esse espaço, né? Até porque é um espaço aberto na rua, né? Tem que ser democrático, né? E vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai dar, né? Até porque a gente já fez vários testes, a gente tem uma turma que está fazendo uma culinária super bacana. Então, e isso vai gerando conteúdo ao mesmo tempo, né? Então, se a gente vai resolver trabalhar com, por exemplo, eu tenho um cliente que é o Pão de Açúcar. Ah, pô, o menu que eu vou servir durante a semana, por que não ter um código de barras ou um QR Code onde eu escaneio e todos os ingredientes desse prato que eu comi, ele vai poder receber em casa também. E dá para fazer até network, né? Não, Quem total. está no mercado publicitário e lá é uma boa. É uma boa, com certeza. Além disso, né, falando um pouco sobre a sua história, resumidamente, porque é uma história incrível. Os seus pais, você veio da China, é isso? Agora, o que me chama a atenção, a tua criatividade, ela tem muita disciplina. Isso vem da sua cultura, isso vem, claro, você também é brasileiro, mas eu digo, da sua cultura oriental? Com certeza. Eu digo que sou 95% brasileiro, né, talvez. Não, eu nasci na China, eu vim pequeno para o Brasil. Os meus pais vieram, meu pai veio de Hong Kong, né, minha mãe veio de Xangai. Né, meu pai trabalhava na indústria de cinema e a minha mãe trabalhava na Kodak. Então tinha uma história de que eles vieram para o Brasil para trabalhar com o cinema. Né. E infelizmente não deu certo trabalhar com cinema. Eram outros tempos, eu acho que o cinema asiático ainda não era tão na moda como está, né, nesse momento, né? Mas ele teve que se virar como imigrante. E eu acho que pelo fato de se virar como imigrante, me ensinou, né, a como lidar com as coisas. Né? Quando você é imigrante, ou você não tem nada a perder, mas você tem tudo a perder. Porque você não tem que voltar, né? Não tem como é que eu volto para o meu país, né? E pelo fato de eles escolherem, né, o Brasil como a sua nova casa, né? E eu trabalhei com comércio, eles tiveram restaurantes, né? Eles tiveram lojas de importação e eu acho que isso me ensinou a lidar com o público, né? Com atendimento, com uma empresa. Né, por mais que seja um restaurante ou uma loja, é uma empresa, gerir pessoas, cuidar das pessoas. Então, acho que isso trouxe para mim um super aprendizado, né, de perseverança, de acreditar nas coisas, de acreditar nas ideias e sim, com muita disciplina. Né? E eu sinto falta hoje dessa nova geração de ter essa disciplina, porque é importante. É importante como qualquer treino, é importante como qualquer, né, dia a dia de uma escola, de faculdade. Ter a disciplina é fundamental. Né? E não porque eu sou mais velho e nós vivemos numa outra geração. Eu acredito na nova geração, eu acredito que o timing das coisas mudaram. Né? Hoje tudo está muito mais veloz. Então você tem que se preparar muito mais e ter essa disciplina muito mais afinado, né, para você atingir um objetivo.
né? Então, sim, a disciplina faz parte, talvez, do meu ingrediente de sucesso, né? Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, obrigada por compartilhar as suas experiências. Adorei estar de volta na casa, obrigado pelo convite, chamem sempre. Obrigada a você também que estava aqui com a gente no nosso bate-papo. JR Trade tem sempre episódios novos às quartas-feiras, a partir de 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Eu fico por aqui, até uma próxima.